pessoal. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão importante, que é a diversidade e a inclusão, e principalmente no ambiente que nós trabalhamos, que é o ambiente tributário, que nada mais reflete o que hoje acontece na sociedade, sem o recorte de muitos profissionais negros. Obrigada. Bom, para falar um pouquinho da nossa agenda hoje, antes de me apresentar, eu quero primeiramente agradecer à Live University pela essa oportunidade, ao Black Tax Matter, pois sem ele eu não estaria aqui hoje, nem eu, nem o meu amigo Luiz. E a nossa agenda, ela vai ser muito breve, né? Nós vamos falar rapidamente aí sobre o movimento Black Tax Matter, sobre a sua fundação, e também quais são os impactos que a gente vem trazendo aí na vida dos profissionais pretos, né, com a inclusão deles no ambiente do mercado de trabalho. Então, a gente traz aqui nossa introdução, quem somos, o porquê falar de diversidade e inclusão em techs, a história e impactos do BTM, e no final a gente pode deixar aberto aí para uma rodada de perguntas. Bom dia, pessoal. Quero agradecer mais uma vez aqui também a participação de todos aqui. É muito bom a gente retomar, né, um evento presencial, até chega a ser estranho a gente estar aqui em cima, né, uma responsabilidade muito grande, mas eu estou muito feliz aqui junto com a Luciana, minha parceira aqui no BTM, para a gente falar um pouquinho mais sobre as nossas histórias, né, então, mais uma vez, Live, obrigado pelo convite, está muito feliz de estar aqui. E antes da gente se apresentar, eu queria contar antes uma breve história aqui para vocês embarcarem com a gente nesse tema, né, e a história, eu e a Luciana aqui, a gente quer contar a história de dois personagens, que é o João e a Maria, e eu vou começar contando um pouquinho mais da história do João, né. O João, ele é neto de nordestino e mineiro, né, e ele é fruto do êxodo de seus avós para a cidade grande, né, aquele grande sonho que os avós tinham, né, as famílias antigas tinham, de vir para São Paulo, de conquistar as coisas, né, e o João, ele nasceu numa região periférica da cidade de São Paulo, né, e junto com isso ele viu, já na vida um pouco mais adulta, seu pai se formando e sendo um dos poucos irmãos dentro da família, sendo graduado, né, e era o ápice da família, né, então o João, ele teve essa participação aí, vendo o pai dele, participou da formatura do pai dele, e o João até então, ele tinha estudado boa parte da vida dele em uma escola pública, então ele fez o ensino infantil, o ensino fundamental dele em uma instituição pública, e aí ele conseguiu acessar um ensino particular mediante uma bolsa parcial, e ele começou então participar de um fórum um pouco mais abastado, vamos dizer assim, né, mas isso foi só permitido por meio de uma bolsa parcial que ele obteve com muito esforço e incentivo dos pais dele para isso, e ele entendeu, estando nesses ambientes, qual que era a importância de fato dele ter um conhecimento de estudo, até para que ele tivesse oportunidades de carreira, enfim, no mercado de trabalho, e isso foi muito incentivado pela família dele. Legal, Lu. Bom, eu vou contar um pouco a história da Maria. A Maria, ela é filha de mãe nordestina, né, que veio também para a cidade grande em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Ela foi nascida e criada na periferia da Zona Sul de São Paulo, num bairro chamado Americanópolis, e estudou também o ensino fundamental e médio em escola pública, sempre ensino em escola pública. E durante a sua vida, adolescência, né, a fase jovem, ela sempre frequentou ONGs. E obteve, né, ao ingressar no ensino superior, ela obteve bolsa de estudo parcial. O que a gente queria enfatizar aqui, eu e a Luciana, é que existem muitos Joãos e Marias no Brasil hoje, né? Então, talvez alguns de vocês se reconheçam na história desses dois personagens que nós trouxemos hoje, né? E eu acho que isso é um recorte muito relevante do que a gente tem hoje como população brasileira, né? E, na verdade, o João sou eu. E a Maria sou eu. Então, a gente acho que faz parte justamente dessa densidade demográfica que a gente tem no Brasil, né? E aí, me apresentando um pouquinho mais o meu currículo aqui, eu sou advogado, sou formado pela Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, eu tenho uma pós-graduação em Gestão Financeira pela FGV, atualmente eu ocupo uma cadeira de coordenador tributário no iFood, né, e tenho tratado de novos negócios no iFood, tanto com tax planning quanto com compliance, e atualmente estou no desafio aí pro bono dentro do BTM com a Lu, né, e tenho cuidado do pilar de parcerias, inclusive esse é um dos reflexos, né, trabalhar com a Live é um dos reflexos da nossa atuação aqui.
Exatamente. Bom, meu nome é Luciana Reis, eu sou contadora de formação pela FECAP, tenho extensão universitária pela PUC, gestão de projetos também pela PUC e pela Ohio University. Eu sou especialista de Tax Digital Transformation no escritório RVC Advogados. Hoje eu ocupo a posição de sócia na RVC Consultores. Sou líder do BTM, atuo como CEO hoje nessa posição, junto com meu amigo Luiz, e acho que o resumo do meu currículo basicamente seria esse. Toda essa minha história, formação, ela aconteceu por conta de oportunidades que tive ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira. Foram pessoas que me deram a mão, a oportunidade, e eu pude mostrar o meu trabalho, o que eu poderia agregar para as empresas, e isso transformou a minha vida. E até a gente começou contando essa breve história para mostrar que eu e a Luciana, nós não crescemos no mesmo ambiente, né? Mas como que as nossas histórias se complementam, né? Sim. Que a Luciana poderia ser facilmente uma irmã, uma prima, um parente muito próximo, né? Porque nós ambos temos uma origem periférica, uma origem nordestina. Exato. Então, acho que isso diz muito sobre essa nossa conexão e por que a gente está no BTM, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui na nossa exposição. Mas vamos lá. Seguindo aqui na nossa pauta, o que a gente preparou para falar, antes da gente embarcar de fato nos cases do BTM, a gente queria trazer um pouquinho desse recorte de por que a gente fala de diversidade e inclusão em techs, né? Qual que é a importância de falar desse tema e como que ele se correlaciona com techs, né? Eu acho que é um desafio da gente trazer para o nosso universo aqui mesmo essa discussão que acontece em todas as esferas, né? Nós estamos num fórum técnico, né, para falar sobre gestão tributária, né? Então é importante a gente fazer um recorte inicial antes da gente partir para os cases do BTM. E a gente partiu basicamente de uma primeira análise, que é uma análise bem paradigma que a gente tem aqui, e talvez alguns de vocês já devam até ter conhecimento sobre esse estudo que foi feito pela McKinsey em 2017, que é uma atualização. O estudo ele iniciou, na verdade, em 2014, a McKinsey atualizou em 2017 esse estudo. E o que a McKinsey avaliou, né? Ela abrangeu dentro desse estudo 1.000 empresas, em 12 países, né, incluindo o Brasil, sobre isso, para tentar entender qual que era a importância de ter diversidade e inclusão dentro do ambiente empresarial, né? O que eles concluíram é muito interessante essa pesquisa, que eles viram que foi uma comparação, né, entre empresas que tinham diversidade e empresas que não tinham diversidade. E aí as empresas que tinham diversidade, eles avaliaram que a diversidade de gênero, ela atingiu 21% a mais de rentabilidade para os negócios, enquanto a diversidade étnica e cultural atingiu 33%, uma probabilidade de ter uma margem EBIT maior comparado a outras que não tinham diversidade, né? E aí a gente olha essa pesquisa e fala, tá, mas qual foi a conclusão, né, desse resultado que eles conseguiram apurar isso, né? Por que empresas que têm diversidade conseguem, de fato, ter essa alavancagem de performance financeira, né? E aqui estão alguns dos pilares que foram avaliados por eles nesse estudo, que foi atualizado em 2017, que foi uma empresa que promove diversidade e inclusão, ela tem uma atração de melhores talentos para ela, né? Então, ela consegue trabalhar com pessoas, né, no processo de hunting dela, com talentos que são mais procurados, vamos dizer assim, né, dentro dos seus universos, né? Eles também avaliaram que essas empresas, elas passam a ter mais foco no cliente, e eles têm mais profundidade mesmo de insights do ponto de vista de consumidor. Então, a partir de ter uma equipe diversa, né, que lidando na ponta, né, do produto, eles conseguem falar e ter uma linguagem um pouco mais abrangente com outros estilos de público, né? Houve também fortalecimento de engajamento dos funcionários, porque os funcionários, eles passaram a se sentir em casa. Então acho que isso é um ponto bem interessante de olhar a diversidade. Eu acho que todos nós aqui, quando lembra daquela experiência de primeiro dia de trabalho, né, e a gente passa e fala, putz, a gente olha na mesa e fala, talvez aquele ali parece comigo, né, a gente se aproxima naturalmente, né, então acho que esse estudo ele reflete um pouco desse viés humano já. E eles viram também que houve uma melhoria no processo de tomada de decisões, justamente pela diversidade, né, pluralidade de ideias, né, que pessoas diversas pensam de formas diferentes, né, então são outros tipos de vieses, né. E por que a gente está falando então de diversidade? Como que esses 4 pontos, né, principais, eles se relacionam, né, dentro do ambiente de techs, né? Hoje nós estamos aqui reunidos nessa manhã para falar justamente, né, entre ontem, hoje e amanhã, nesse fórum da live, para falar sobre como que techs hoje tem protagonismo dentro das nossas companhias, né? Então é muito importante a gente ter esse mindset de que hoje techs passa a ser uma área estratégica, né? E a gente está intrinsecamente junto com essa discussão, porque a correlação entre a alavancagem financeira aqui tem tudo a ver com techs, já que techs hoje é um grande fator de virada de chave para a rentabilidade de outros negócios, né? Então é de extrema importância a gente trazer essa discussão para dentro do nosso ambiente, né? A gente avaliar de fato
o que tem acontecido de movimentos de mundo, né? Então, não é só nós que estamos falando sobre isso, né? Aquele estudo da McKinsey fala, foram 12 países avaliados, né? Mais de 1.000 empresas avaliadas, grandes empresas, pequenas, médias, enfim. Então, é uma abrangência bem grande e isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui durante esses 3 dias aqui de por que techs passa a ser uma área estratégica, né? Mas eu quero fazer um disclaimer quando a gente olha essas duas siglas aqui de diversidade e inclusão, que não são as mesmas coisas, né? A gente normalmente costuma falar de diversidade e inclusão assim no automático. Acho que é importante a gente não cair nessa pegadinha mental achando que a gente está falando da mesma coisa. Na verdade, a gente até trouxe uma frase que para a gente é uma frase bem importante aqui, que é um autor desconhecido até então, que é: diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar, né? Então, acho que é muito importante, por mais que a gente tenha visto um movimento muito bacana que tem acontecido no Brasil e em outros lugares do mundo, de empresas que têm feito programas, empresas que têm feito vagas exclusivas, enfim, mas é importante a gente não só trazer esses talentos para dentro das nossas companhias, mas, além disso, a gente convidá-los para a dança, para que eles tenham oportunidades também de carreira, tenham um plano, inclusive, focado nas necessidades, enfim, das pessoas que precisam, de fato, serem abarcadas nesse novo universo, né? E aí, por fim, para eu acabar aqui e passar para a Luciana essa parte inicial, introdutória, a gente trouxe uma pesquisa que foi bem interessante nesse nosso processo junto com o BTM, né? E a gente fala muito sobre isso, que é um recorte mesmo que a gente tem de Brasil hoje, né? A gente, inclusive, estamos nos preparando para o Censo 2022 pelo IBGE, né? E então o IBGE está saindo na rua aí, mas a gente trouxe a informação mais fresca possível do IBGE. E hoje, se vocês forem no portal do IBGE, vocês vão avaliar que hoje a população negra no Brasil, que se autodeclara negra, né? Que são a junção de pessoas pretas e pardas, representa 54,7% percentual da população hoje no Brasil. E aí fica essa reflexão para a gente, né? O quanto que a gente consegue enxergar desse percentual no nosso ambiente de trabalho, né? Eu sei que aqui talvez tenham pessoas que são estudantes, tenham pessoas que estão, né, dentro da academia, pessoas que estão trabalhando dentro das suas empresas, outras pessoas que estão, enfim, dentro dos seus universos mesmo de consultoria, como a Luciana trabalha, e a gente talvez não enxerga esse percentual de fato acontecendo, né? Então acho que fica uma provocação para a gente entender como que a gente reflete esse percentual dentro do nosso universo. Com certeza, Lu. Bom, vou falar um pouco para vocês sobre o movimento Black Techs Matter. O movimento Black Techs Matter, ele surgiu no ano passado, em alusão ao movimento Black Lives Matter, né, que foi o caso do George Floyd, que foi um caso emblemático, aí compartilhado por diversas pessoas em diversos países. E ele surgiu a partir de uma inquietação, né? Eu acho que a inquietação é quem traz a mudança, quem traz a transformação, e o Marcelo Brasil, junto com a Maíra Ultra, que são profissionais da área de techs, eles, a partir dessa inquietação, ao olhar ao redor, poxa, se eu tenho aí 54% da população que auto se declara, que auto se percebe como preta, onde estão esses profissionais no techs? Né? Cadê? A mesma coisa quando a gente olha aqui no nosso fórum, a gente procura buscar também onde estão esses profissionais negros. Com certeza nós não temos aqui representados 54% do recorte da sociedade da população negra. E aí, a partir dessa reflexão, ele fez um post no LinkedIn, né, e indagou: pessoal, quantos profissionais pretos, gestores, vocês conhecem? A partir daí começou uma movimentação, as pessoas começaram a marcar quem elas conheciam, e começou o movimento Black Techs Matter. Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo, conhecer a Maíra, e lembrando que são profissionais, são pessoas brancas, né? Então a gente fala aí agora o papel do aliado, né? Qual que é o papel dele? Como essas pessoas estão na linha de frente, elas estão na gestão das companhias, são elas quem fazem a mudança. Né? A mudança ela sempre vem de cima para baixo, né? Ela é top-down, é a liderança quem comanda e as pessoas começam a segui-la. Então, começou esse movimento do Black Techs Matter no ano passado, eu conheci o Marcelo e a Maíra, e meus outros amigos também, o Luiz. Hoje, o Black Techs Matter conta com 13 profissionais, né, sendo o protagonismo sendo dos profissionais pretos, ou seja, a Maíra e o Marcelo, eles atuam basicamente como um coach para a gente, né, mais no suporte, mas o protagonismo, todos os trabalhos, atividades são realizados pelos profissionais negros. E o intuito do BTM, né, a gente chama de BTM, é impulsionar vidas pretas e trazer aí promoção no seu trabalho, serem reconhecidos, galgarem cargos de liderança, que acredito que seja o mais complicado na área de techs.
Eu, particularmente, conheço alguns profissionais pretos na liderança de techs, mas o número ainda é muito baixo em relação aos profissionais brancos, e isso é por conta de toda uma estrutura racista que nós vivemos, eu não preciso nem falar disso, foram apenas 300 anos de escravidão, e a gente tem só 130 anos, uma avó e meia, né, que a gente chama, uma avó e meia sem escravidão. O avô do meu avô era escravo, então, a partir daí eu já consigo falar o porquê que a gente não vê tantos profissionais pretos em cargos de liderança, né? E nossos trabalhos no BTM, ele é feito a partir de quatro pilares. Então, a gente se baseia em 4 pilares para fazer as nossas atividades, ter conexões com as pessoas e os profissionais. A gente tem o pilar de conteúdo, que é o pilar que mais dá visibilidade ao BTM. Então, a gente faz as nossas publicações no LinkedIn, todas as palestras que os profissionais são convidados para participar, a gente coloca lá, publicação de vagas, projetos de mentoria. Então, o pilar de conteúdo, ele é feito por 3 profissionais hoje que cuidam desse pilar, lá do BTM, e o próximo pilar, que é um dos mais importantes que nós temos hoje, que conta muito com os parceiros, é o pilar de recrutamento. Pilar de recrutamento, a gente faz a conexão com o parceiro, né, e com as pessoas que possuem vagas disponíveis e que queiram colocar essas vagas no nosso banco de talento. Então, hoje a gente conta com um banco de talento de profissionais pretos para a área tributária, contábil, financeira, contencioso. E lá a gente tem uma parceria de um profissional experiente que é o grupo da Michael Page. A Michael Page hoje nos ajuda para fazer a seleção desses currículos, a publicação no link de vagas, o compartilhamento e também uma pré-seleção daquele perfil de acordo com o job description da vaga. Tá? Um outro pilar que nós temos é o pilar de parcerias. Então, como eu comentei, nós temos o parceiro como a Michael Page, temos também uma parceria com o Jota, entre outras empresas e consultorias tributárias, né? E recentemente nós lançamos também o pilar de mentoria. Teve um lançamento, nós publicamos no LinkedIn na semana passada. Essa mentoria, ela vai fazer um match entre os profissionais experientes na área de techs com os profissionais menos experientes que gostariam de obter mentoria. E aí, no caso, os mentorados são pessoas pretas também. Então, todo esse trabalho, né, que a gente vem fazendo durante esse 1 ano, que o BTM completou 1 ano, de atividade, com o objetivo principal de inserir essas pessoas no mercado de trabalho, dar o melhor suporte, porque, como o Luiz comentou na frase anterior, não adianta você montar um time diverso sem você olhar o porquê que é necessário a diversidade, né, ainda mais em tempos de ESG. Então, você precisa ficar atento ao porquê que é necessário fazer, e não só, eu preciso fazer por conta da ESG, não, porque é o certo a se fazer, é um momento de transformação da sociedade, não é um momento, né, diversidade e inclusão é um movimento, e se eu estou aqui hoje é porque alguém lá atrás lutou para que se tivesse cotas, para que se tivesse acesso a algumas oportunidades, e o momento agora é acesso ao mercado de trabalho. Tá? Então, hoje a gente entende a importância de termos vagas exclusivas, né, porque é muito mais fácil, por conta até de vieses inconscientes, né, questões históricas, a gente sempre contratar pessoas indicadas, né, e essas pessoas indicadas, elas vivem na nossa bolha, e as pessoas na nossa bolha geralmente não são pretas, né, então a gente tenta sair um pouco dessa bolha, trabalhar com o nosso banco de talentos, dar oportunidade para essas pessoas, para elas serem conhecidas e reconhecidas, flexibilização de requisitos, né? Muito se fala em flexibilização, porque quando a gente pensa numa vaga, por exemplo, para analista tributário, e eu peço um inglês avançado, é necessário que o gestor daquela vaga faça uma reflexão se realmente aquela oportunidade precisa ter o inglês avançado. Né, eu preciso falar, poxa, no meu dia a dia eu realmente vou usar esse inglês avançado, ou ele é apenas mais uma barreira para que eu selecione apenas 1% da população, porque se eu for pensar em inglês avançado hoje, são poucas pessoas que têm o domínio da língua inglesa. E aí, quando eu faço o recorte da população preta, esse número ainda é bem menor. Né? Então, e
a questão do empoderamento daquele profissional. Então, não basta apenas eu contratá-lo, eu preciso fazer um acompanhamento daquele profissional, né? Porque não é só porque ele é uma pessoa preta que a gente fala, já está dentro, não. Ele tem que ter os requisitos técnicos também, conhecimento técnico para aquela vaga, e aí o que eu vou fazer apenas é impulsioná-lo, direcioná-lo para que ele consiga aí seguir na sua carreira na área de techs. Passado, acho que eu falei muito. Bom, em um ano de projeto do nosso BTM, né, a gente já teve algumas conquistas bem importantes para a gente, pois cada conquista nossa é a transformação da vida de alguém. Então, nós temos hoje aproximadamente 1.600 seguidores na nossa página oficial do LinkedIn, em um ano de existência. Temos um grupo privado também do BTM, que lá vários profissionais também compartilham oportunidades, e hoje conta com 1.000 pessoas, e acho que ali a gente tem uma gama muito grande dos líderes de techs do Brasil. Já tivemos, ao todo, 23 oportunidades divulgadas com empresas parceiras e escritórios. Hoje a gente pode falar que nós temos um banco, né, um dos principais bancos de profissionais pretos, e temos também uma coluna com o Jota, para publicação de artigos dos profissionais pretos também, temos uma coluna exclusiva com o Jota, e tivemos também visibilidade, né, durante esse ano, por conta das nossas atividades, dos assuntos referentes à diversidade e inclusão nos veículos de grande circulação. Tivemos uma publicação na Folha de São Paulo, falando sobre o nosso movimento, no Jota também, e também no ArtR. Nós tivemos 2 publicações falando sobre diversidade e inclusão. Então, todo esse movimento que nós, né, estamos fazendo tem gerado frutos, resultados e também crescimento do nosso BTM. Aqui a gente fala sobre os nossos principais parceiros hoje, que nos apoiam, com divulgação de vagas, com mentorias, enfim, nossos principais e grandes parceiros. E terminando essa parte dos impactos que o BTM tem trazido, né, é muito importante isso que a Luciana comentou sobre a nossa história, né, sobre como a gente se enxerga no nosso contexto aqui também, né, e não é fácil nossas agendas, né, acho que todo mundo tem, a gente tem bastante atividades aí no dia a dia, né, e o BTM é mais uma atividade nossa, né, Lu, que a gente tomou como sendo um filho nosso também, e é um trabalho pro bono, né, hoje a Lu já comentou que hoje o BTM ele tem 13 líderes, né, então é um trabalho pro bono e temos pessoas em São Paulo, pessoas em Minas Gerais, pessoas na Bahia, em Londres trabalhando, que é o Marcelo que está lá. E por que a gente se conecta tanto com o propósito do BTM, né? Eu acho que essa é a pergunta que fica, né, pra gente, de por que faz sentido a gente se preparar no final de semana, nos reunimos às 7, 8 da manhã para bater o fuso horário, para a gente pensar em estratégias para fazer essa alavancagem, né, mesmo dessa oportunidade, né, que a gente tem de diversidade aqui. Isso diz muito sobre o que a gente representa nos lugares que a gente está, né? Então, é uma pergunta que nós fazemos no nosso fórum muitas vezes quando a gente se reúne para bater um papo, o que a gente representa nos lugares que nós estamos hoje, né? O que a gente pode fazer de diferente? E o BTM, ele traz uma resposta muito objetiva para a gente, que a gente consegue, inclusive, através do nosso talento, do espaço que a gente tem, inclusive hoje é uma super oportunidade que a gente tem de conversar com vocês aqui, com o pessoal online, da gente poder mostrar essa representatividade, da força de ser quem nós somos nos lugares que nós estamos, né? E aí eu trouxe, junto com o Alu, um recorte, de um depoimento que a gente recebeu aqui no LinkedIn, até caminhando para o final, que acho que diz muito e traduz esse nosso sentimento quando a gente fala sobre o BTM, porque que a gente quer fazer o BTM se tornar uma potência muito maior e a gente palestrar, inclusive, fora do Brasil, se for possível, ir na ONU e tudo que puder, porque a gente recebeu esse recorte. Quando a gente faz algumas publicações, nós temos, né, um buzz de LinkedIn, de e-mails, e esse foi um recorte que eu fiz de um recado que eu recebi de uma estagiária de um grande escritório de São Paulo. Não a conhecia, e aí a gente fez uma live com o Jota, que é um super parceiro nosso também, e ela mandou, depois da live, que ela estava emocionada, porque ela nunca tinha visto outros tributaristas negros. Então, a gente era referência para ela de que ela podia chegar lá, né? Então, acho que isso
foi muito significativo. Eu fiquei emocionado quando eu li a primeira vez isso, eu falei, caramba, talvez nem a gente tenha a dimensão do que a gente tem plantado para as novas gerações, né? Então, falar sobre diversidade aqui é além da gente falar também, tem toda essa questão da alavancagem de performance financeira, mas é também impacto na vida de pessoas, né? Então, o BTM, ele diz muito sobre que a gente consegue impactar a vida de pessoas também fazendo nossos ofícios, né? Então, a Luciana usa a especialidade dela de tecnologia, eu uso a minha especialidade técnica em tributário, gestão financeira, para poder melhorar os processos, e a gente tem tentado e conseguido, né? Conseguido colher muitos benefícios aqui dessa nossa interação. Isso mesmo. Bom, e para fecharmos, acho que vou ler aquela frase, né? Tem uma frase muito, muito bacana que a gente traz aí uma reflexão sobre a valorização da diferença, né? Então, a valorização da diferença torna-se, então, um pré-requisito para a reconciliação de todos os seres humanos. O princípio capaz de fazer com que cada um de nós, com a sua diferença, possa sentir confortável e em casa neste mundo. E quando a gente fala neste mundo, no nosso ambiente de trabalho, né, nos nossos vizinhos, pertencentes que somos a todos a mesma espécie humana. Essa missão civilizatória é também o ponto mais importante da agenda das próximas gerações. Então, acho que essa frase diz muito, né, sobre... Essa frase é da Sueli Carneiro, a gente trouxe a Sueli aqui porque é uma grande referência nossa do BTM, né? Então, uma mulher preta, filósofa, escritora, ativista do antirracismo do movimento social negro brasileiro, e a gente está falando sobre temas tributários aqui, né, e a gente tem a importância da nossa Constituição de 88, né, e a Sueli foi uma das grandes contribuidoras para a Constituição ser hoje, ter uma garantia de direitos, inclusive para pessoas pretas, né, então a gente trouxe a Sueli para encerrar nossa fala aqui, porque a gente entende que, justamente que nós estamos todos nesse mesmo barco, né, então quando ela fala sobre que a diferença, ela na verdade, todo mundo está tentando se encontrar e se sentir mais confortável em casa, o BTM entende que esse é o propósito, né, de que a gente consiga atrair os talentos, que são talentos também negros, né, talentos de pessoas pretas e pardas, para trabalharem dentro do nosso ambiente tributário, também é uma missão nossa, né, e aí a gente, fazendo um recorte todo de tudo que a gente trouxe aqui, então a diversidade e inclusão, ela é uma alavancagem de performance, sim, financeira para as companhias, né, mas além disso também, ela diz muito sobre o conforto, né, sobre as pessoas, a gente extrair o melhor da potência de cada um, né, então a gente queria encerrar aqui nossa fala, agradecer a participação de vocês aqui, e nós estamos abertos, aqui está nosso contato, né, Lu? Exatamente. Quiserem entrar em contato conosco, pode ser pelo grupo do LinkedIn, me chamar também no meu perfil pessoal, do Luiz também, estamos à disposição para parcerias, qualquer vaga que vocês tiverem também para publicação e quiserem contar com o nosso banco de talentos, nós estamos à disposição. Muito obrigada, gente, um bom dia. Obrigado, pessoal.